Dá vontade de continuar na festa, né? Mas vamos aproveitar essa harmonia para que possamos criar o ambiente de trabalho de hoje. Hoje eu estudo o Livro dos Espíritos, na sequência de sábado, mas antes vamos fazer a nossa oração. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus e agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e hoje nesse dia de festa, né, dessa grande oportunidade que todos nós estamos tendo, né, de estar aqui nessa casa comemorando o aniversário do nosso irmão, do nosso diretor da casa. Isso é muito bom. O momento de festa a gente emite uma energia muito, muito boa, muito positiva. E todos nós estamos felizes, né, e agradecidos. São momentos em que a gente esquece os nossos problemas, né? Esquece que a gente tem problema, né? Então vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a Ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus pela presença de todos, encarnados e desencarnados, pela presença da espiritualidade superior, pela energia de Jesus que está conosco. Vamos dar início ao nosso trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 1, né, na questão 116, onde a gente está falando sobre a progressão dos espíritos, né? Para a gente lembrar um pouquinho o que nós estudamos há 15 dias atrás, do Livro dos Espíritos, ele diz na questão 114 assim: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Lembra que o Allan Kardec fez essa pergunta aos irmãos espirituais? O que é que nós respondemos? O que nós entendemos disso? Os espíritos são bons ou maus, né? Ou eles se melhoram? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Quer dizer, o que ele está perguntando, né? Nós somos criados uma parte boa, outra parte ruim, ou a gente é criado tudo da mesma forma, do mesmo jeito, e nós mesmos, através do nosso esforço, nos melhoramos? Qual é a resposta? É essa, né? Todos nós somos criados simples e ignorantes, sem tendência ao bem, sem tendência ao mal, né? E sem compreensão de nada. É assim que é a nossa primeira encarnação, quando a gente adquire a individualidade, né? Por que a gente fala de individualidade? Porque enquanto a gente não adquire a razão, né, e nos tornamos seres humanos, a gente está lá na escala ainda animal, onde a gente vivia apenas pelo instinto, né? E o animal, ele não tem o processo da consciência individual, é sempre coletiva, né? Vocês já observaram quando mostra aquelas imagens do cardume de peixe, né? Todo mundo vai para um lado, quando o outro vai para o lado, todo mundo vai para o outro, tudo certinho, né? Parece que eles combinam, né? Como é que eles combinam? Não é porque é uma consciência só, repartida em cada elemento daquele ali. Então, o sinal que é dado para virar para a esquerda ou para virar para a direita é para todos ao mesmo tempo. O animal vive sempre
coletivamente, na sua consciência, né? E em determinados momentos, e a gente não sabe como ainda, nós adquirimos a individualidade. É quando nós recebemos a razão, né? A inteligência, a capacidade de escolher, né? Só que diante disso vem também o que o Pai nos dá? O livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, né? Nesse momento nós somos ainda simples e ignorantes. Somos simples porque não temos tendência nenhuma, nem ao mal, nem ao bem. E somos ignorantes porque não temos conhecimento de nada. Assim é criado todas as pessoas. Um dia o Cristo foi simples e ignorante. Claro que na época dele, o nosso mundo nem existia ainda, né? Tamanha a idade do Cristo, né? E ele é o mais perfeito que nós conhecemos. Então, voltando para a questão hoje, 116, gente, isso é estudo, hein? Então, podemos participar e a participação é importantíssima para a gente. A questão 116, olha lá, o que o nosso irmão quer, a questão de hoje. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Então quer dizer que haverá espíritos que vão ficar maus para sempre, né? Esse para sempre, né? Essa eternidade no mal existe, né? Quando Allan Kardec faz essa pergunta aos irmãos espirituais, né, é para que a gente possa entender, e os irmãos respondem dessa forma, que eternamente só existe o bem. Porque se Deus é infinitamente justo e bom, Ele não criou o mal. E aí a gente pergunta, mas o mal existe? O que vocês acham? O mal existe? Diante do mundo que a gente está vivendo hoje, né, fazer uma pergunta dessa, o mal existe? Existe ou não existe, gente? Mas quem é que criou o mal? Hã? Já nasceu mal? Não. Nós falamos aqui que nós nascemos simples e ignorantes, sem tendência ao bem, sem tendência ao mal, né? E sem compreensão. Essa é a nossa primeira encarnação. Porque a gente tem que pensar assim, olha só a reflexão. Se Deus é o único criador de todas as coisas, inclusive de nós, né? Porque se alguém mais criou alguma coisa diferente dele, esse é o Deus. Nós só temos um Deus, né? Único. Então, se ele é criador de todas as coisas e a gente diz que existe o mal, então ele criou o mal. Ele criou o mal? Hã? Gente, Deus criou o mal? Olha para lá. Hã? Mas então o mal existe, então? Entende? Deus não criou o mal. A única coisa que Deus criou foi o bem. Então a única coisa que é eterna é o bem. Mas poxa, e a maldade que a gente vê por aí? Né? É a ausência do bem dentro de nós. A desobediência ao caminho do seu próprio crescimento. Então nós criamos as dificuldades que a gente dá o nome de mal. Porque dói. Porque é difícil, né? Porque sofremos. Então a gente fala, claro que o mal existe, eu estou sofrendo, não é verdade? Mas não é criação do Pai, né? O mal que nós passamos, seja ele qual for, né? Seja ele material, seja ele espiritual, moral, as maldades das relações, principalmente dentro das famílias, né? Tudo isso que a gente observa por aí, não é criação de Deus. É a criação de nós mesmos. É a nossa desobediência no caminho do bem. Então, aí volta essa pergunta. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Então, se a gente cria o mal para nós mesmos, somos responsáveis, cada um é responsável por toda dificuldade que vivencia. Não é verdade? Mas então, esse mal que a gente vivencia é eternamente? A gente vai ficar eternamente assim, desse jeito? Qual é o objetivo de Deus conosco? Para que Ele nos criou? Para sermos perfeitos.
todos nós seremos perfeitos um dia. Todos nós. Encarnados e desencarnados. Ah, não é possível. O Hitler vai ser perfeito um dia? Vai. Vai. E talvez na frente da gente ainda. Porque depende só dele. Né? Nós seremos, essa é a intenção do Pai conosco. Porque só sendo perfeito é que seremos felizes. A felicidade está direcionada à condição espiritual nossa. Enquanto você não melhorar ou amadurecer a sua condição espiritual, você não será feliz. Vai sofrer. Porque tem motivos N para você sofrer. Principalmente quando a gente está em estado de ignorância moral e intelectual. Entendeu? Então, a designação nossa é sermos perfeitos. Não tem jeito. Ah, mas quanto tempo vai demorar para eu atingir a perfeição? Quanto tempo vai demorar, gente? Quanto tempo? Quem falou? Depende de cada um. Lembra que nós falamos do livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Então, o Pai criou a gente assim, ó. Olha, você é simples, ignorante. Você não é mal, nem é bom. Você não entende de nada. Mas a partir de agora, eu vou te dar a liberdade de escolha. Você terá dois caminhos. O caminho de você ser feliz, né? Atingir a sua perfeição. E o caminho da dificuldade. Você vai ser livre para escolher. A partir de agora, você será perfeito quando você quiser. E Ele dá realmente essa liberdade para a gente. Por isso que a gente tem tantas encarnações quantas forem necessárias. Mas aí tem uma outra coisa que Ele diz para a gente também. Olha só. O progresso não vai esperar por você. Progresso de quê? De tudo. Progresso material, progresso espiritual, progresso moral. Não vai esperar por você. Se você demorar a amadurecer como ser espiritual, você ficará para trás. E aí a gente entra no outro dito do Cristo. Há várias moradas na casa de meu Pai. Por que existe? Onde é? O que é morada quando ele diz morada? Planetas, orbes. Há vários lugares para você morar. Cada lugar tem a energia compatível à sua. Por isso nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, né, no planeta Terra. Porque a nossa energia vibra igualzinho à energia do planeta. Nós somos compatíveis a essa energia do planeta. Mas o planeta está se modificando. Fisicamente, a gente está vendo que continentes estão sumindo. Estamos vendo que estão surgindo outros. Os maremotos, terremotos, tudo isso é transformação do planeta para uma condição melhor. Eliminando as bactérias e vírus que causam doença. Porque um dia a gente não vai precisar mais ter doença. É transformação. E existe a transformação moral. Quantas pessoas já estão se esforçando para pensar no bem, para agir no bem, para ser útil todos os dias, praticar a caridade, modificar o seu coração, eliminando egoísmo, vaidade, orgulho, preconceito. Quantas pessoas estão fazendo isso? E se você não estiver fazendo, você está ficando para trás. Vai chegar um momento que a vibração da Terra vai se modificando a tal ponto que a tua vibração espiritual vai ser incompatível. Ah, mas aí eu não vou reencarnar mais? Vai, em outro planeta. Com as mesmas vibrações de sofrimento e de inferioridade que você vibra. Por isso há várias moradas na casa do meu Pai. Né? Porque o Pai continua te dando a liberdade. É tua escolha. E ninguém vai tirar essa tua liberdade. Ah, não, vou deixar para a encarnação que vem. Resolver isso agora não. É uma escolha nossa. Não vou perdoar agora não. Não consigo. Vou deixar para a semana que o mês que vem. Aí talvez mês que vem você desencarne. Antes do mês que vem você desencarne. Não conseguiu perdoar no mundo físico. E aí? Não podemos deixar para depois o que tem que se resolver agora. Hoje. Todos os dias nós temos que levantar, né? Agradecer por estarmos com a consciência plena, agradecermos por ter condição de pensar,
de avaliar as nossas dificuldades e daquele dia corrigir os erros de ontem. É o processo nosso. É todo dia. Porque nós não sabemos o dia que a gente vai embora. Alguém sabe o dia que vai desencarnar aí? Graças a Deus não, né? Por quê? Porque talvez a gente chegue aos 90 anos, 100 anos, mas talvez hoje é o último dia. Seja hoje o último dia. E aí? Será que você conseguiu resolver as coisas que você tinha que resolver? Ou será que quando você desencarnar, você vai ter condição de retornar ao planeta Terra em processo de evolução? Você conquistou essa condição? Porque isso é natural. A gente às vezes acha, porque quando a gente lê um livro, né, que os irmãos espirituais explicam para a gente esse processo, a gente acha que vai ter alguém, né, que vai perguntar para você, olha só, o que você trouxe de bom, o que você trouxe de ruim. Esse aspecto que os livros trazem para a gente é só didático, é para a gente entender como é que é. Mas tudo isso é resolvido de uma forma natural, porque quem resolve é a nossa consciência. Né? Nós conseguimos viver e morar dentro do mar? Lá embaixo? Não conseguimos. Não tem como, não dá pra gente. É mais ou menos isso. Você vai vibrar de uma forma que a Terra não vibra mais. Não tem mais como você habitar aqui. Assim como a gente, com a nossa condição espiritual, não conseguimos habitar Marte, não conseguimos habitar na Lua, não conseguimos habitar em Júpiter, porque cada lugar tem uma vibração diferente, melhor ou pior do que a nossa. Então, essa preocupação tem que ser muito importante para nós que acreditamos que somos espíritos, estamos encarnados. Hoje eu me chamo Edmilson, mas já fui Valéria, já fui Cláudia, já fui Jorge, já fui Amauri, já fui... Quantas encarnações, gente? É isso. A encarnação é necessidade de evolução. Não ficaremos na inferioridade para sempre. Porque a dor que a gente sente, e esse mal, né, que a gente fala, para cada um tem um patamar de suportar. Né? Tem gente que toma uma injeção de bezetacil e fala, não senti nada. Nem dói. Tem gente que só de ver a agulha já desmaia. Não é assim? Cada um tem uma resistência. E quando a gente fala de resistência espiritual, resistência da ignorância, é exatamente isso. Enquanto não está te incomodando, você deixa rolar. Deixa o barco, né? A hora que começar a doer, aí você começa a correr. Mas talvez já não seja mais aqui. Porque nós não temos o caminho do amor para nos transformar, né? Nós não podemos nos melhorar como seres espirituais quando a vida está boa mesmo, quando não temos nenhum problemas maiores, temos saúde, a família está bem, né? Está tudo bem em casa, estamos empregados, as contas estão pagas. Olha, esses são os melhores momentos para que você possa guardar um tempo para a sua transformação. Mas geralmente não é isso que a gente faz, né? A gente procura Jesus quando estamos em desespero. Quando já batemos em todas as portas e não resolveram o nosso problema. Aí eu vou procurar Jesus. É o caminho da dor, né? Não precisamos mais escolher o caminho da dor. Já temos consciência que podemos seguir o caminho do amor, da vida tranquila. Porque o Pai nos oferece momentos tranquilos. Hoje foi um momento gostoso, né? Da comemoração do aniversário do nosso irmão. São esses momentos que a gente tem que aproveitar para falar, eu quero me modificar. Ou eu quero seguir o exemplo do meu irmão. Olha o trabalho dele, que quantas pessoas, nós todos estamos aqui, pela iniciativa do nosso irmão. É interessante a gente observar isso. Um casal tomou uma iniciativa e olha quantas pessoas estão aqui. Encarnadas e desencarnadas. Entende como é que a gente faz a diferença quando a gente quer? A gente faz a diferença. E esse é a proposta de Deus conosco. Essa é a proposta. Fazemos a diferença aonde nós estejamos, que lugar que nós estejamos, dentro da família, no trabalho,
nos lugares que frequentamos, sermos a diferença, a luz, o despertar das pessoas. Mas, na maioria das vezes, nós escolhemos o caminho da dificuldade. E, às vezes, nós suportamos tantas dificuldades, corremos tantos das nossas responsabilidades, que jogamos a nossa encarnação fora. Passamos aqui 80 anos, muitas vezes, sem nenhum dia se preocupar com a nossa condição espiritual. Né? Retornamos ao mundo espiritual igual viemos. Quer dizer, 80 anos jogados fora. E a gente já disse aqui que a encarnação é tão custosa para a gente, né? É tão difícil chegar aqui. Quantos milhões gostariam de estar na nossa posição, com o problema que a gente tem? Na questão 117, não, aí é a resposta, né, da 116. Então, haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mais demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Né? Então, ninguém vai ficar para trás. A pior pessoa que a gente possa imaginar dentro da nossa consciência, né? Não vai ficar para trás. Ninguém. 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Depende de nós. Progredir mais ou menos, né? De nós. Com determinada coisa ou com determinada pessoa. Se a mágoa, se o Pai permitiu que você sentisse essa mágoa, e tudo é permissão de Deus, é uma das coisas que a gente tem que ter bem em mente na nossa cabeça. Não acontece nada que Deus não permita. Ninguém vai nem olhar feio para você, se Deus não permitir. Não vai. Existe realmente um comando, porque nós temos a tendência a achar que existe acaso, coincidência. Ah, por coincidência eu encontrei tal pessoa, né? Ah, por acaso aconteceu isso. Não existe acaso, porque o acaso e a coincidência é sinônimo de que não existe comando. As coisas acontecem por acaso, não existe. Tudo o que acontece conosco todos os dias é permissão de Deus, né? Então, se passamos por mágoas, se passamos por dificuldade de relação dentro de casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com a nossa sogra, com o nosso cunhado, né? Com os nossos sobrinhos, com os nossos filhos, é porque há uma necessidade de modificação tua e da pessoa. A gente precisa abrir a nossa visão espiritual, né? O irmão falou aqui, nós temos ouvido, mas não escutamos, né? Temos olhos, mas não enxergamos, né? Não conseguimos enxergar o que é realmente que tem que ser enxergado. Então precisamos abrir a nossa visão espiritual, porque somos espíritos. E a única forma de nós fazermos isso é reflexão.
A reflexão tem que ser diária, gente. Principalmente quando aparece o problema. A pergunta tem que ser: em que eu preciso me transformar? Né? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Aonde está meu erro? É isso. Porque se você está passando dificuldade, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é para te trazer para o caminho da evolução, da tua felicidade. São os mecanismos que Deus utiliza para que possa chamar a gente de novo. Olha, meu filho, volta para o caminho. Esse é o caminho da tua felicidade, né? E a gente às vezes foge das nossas responsabilidades, colocando as nossas dificuldades em alguém, né? Estou passando isso por causa de fulano, ciclano. Quando a gente não acha ninguém, a gente fala assim: Deus esqueceu de mim. É isso. Alguém tem que ter culpa dos nossos problemas, mas ninguém tem. Os nossos problemas são herança nossa. Se não é de agora, se não é dessa vida, se você não acha nessa vida nenhuma situação que você provocou aquele problema, pode ter certeza, é de vidas anteriores. Porque nós somos espíritos. A encarnação é para evoluir mesmo, é para corrigir. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E o que é expiar? É corrigir erro. Espiar é corrigir erro. E muitas vezes os erros não estão agora, estão lá atrás. A pessoa às vezes sofre uma traição. Confiei tanto nessa pessoa, seja de que ordem for, marido e mulher, pai e mãe, amigos, que ordem for a traição. E a gente fica, né? Dói o coração, não dói? Quando a gente é traído, dói o coração. Aí a gente fala assim: eu não merecia isso, eu não merecia essa traição. E o que a gente tem que dizer? O que a gente tem que dizer no momento da traição? Mesmo sentindo dor: obrigado, Pai. Só me mostra onde eu tenho que corrigir. Porque se eu fui traído, é porque com certeza, em algum momento da minha existência, e aí eu falo da existência espiritual, eu traí também. Se eu estou sentindo essa dor, é porque em algum momento eu provoquei essa dor. Eu fiz alguém sofrer com as minhas atitudes. Então hoje eu estou na oportunidade de corrigir. Obrigado, Pai. Obrigado por me dar essa oportunidade. Esse pensamento, gente, consola você. Primeiro passo, consolação. Porque a nossa doutrina ela tem esses três aspectos, né? Filosofia. Quando a gente lê a doutrina espírita, quando a gente não conhece, a gente fala: ah, meu Deus do céu, que doutrina maravilhosa. Por causa da filosofia. A filosofia realmente é muito bonita. Segunda condição, religião. É a doutrina que traz a gente para religar. Religião religa o ser ao Criador, né? Então, religião. E terceira, consolação. A nossa doutrina, quando a gente compreende que precisamos ter responsabilidade com os nossos atos, com os nossos pensamentos, que a dor que eu sinto, ninguém tem culpa. A culpa é minha. Sabe o que acontece, gente? Primeiro passo, consola. Já diminui um pouco a dor. Já dá pra gente respirar. Porque às vezes tem dor que a gente não consegue nem respirar, né? Você perde o ar. Perde a vontade de viver. Não acontece isso com a gente? O que a gente tem que fazer? Consolar. Consola. Você começa a refletir, né? Que você precisa passar por aquilo para se transformar, para mudar o seu pensamento. Não se vitimizar, não sentir pena de você. Não. Porque se o Pai permitiu, é porque você precisa passar por aquilo. Há uma necessidade. E é melhor acordar agora. Você vai querer acordar quando? Né? Então é momento de acordar realmente. E assim são todas as dores que a gente sente. A dificuldade financeira. Ah, meu Deus do céu, o meu vizinho, tudo dá certo para ele. E ele faz tudo errado, né? Porque ele rouba, porque ele ultrapassa as pessoas, e a vida dele parece que corre tudo bem. A minha, que eu pago tudo certinho, meus impostos, que eu procuro não fazer nada de errado com ninguém. Nossa, como minha vida é difícil.
Ai, quando chega no meio do mês, a minha conta ainda tem para pagar e eu não tenho dinheiro, não causa uma aflição na gente. Por que eu tenho essa dificuldade e o meu vizinho não tem? A gente tem que fazer reflexão. Não podemos achar que as coisas acontecem por acontecer. Existe um sentido de tudo isso, né? Se hoje eu passo dificuldade financeira, é porque quando eu tive a oportunidade de não passar por essa dificuldade, eu esbanjei. Eu usei mal a minha fortuna. Eu não dividi. Olha quantas coisas erradas a gente faz, né? Eu me senti melhor que o outro. Me enchi de orgulho, de vaidade, preconceitos. Hoje eu vim sem nada. Para que eu aprenda, né, a não utilizar os recursos que o Pai nos dá em vão, né? E assim a gente vai para tudo. Se hoje eu tenho saúde plena, né? Para que é a saúde plena? É só para pegar praia, viajar, né? É gostoso também, claro. Mas é só para isso? Não, gente. A sua saúde plena é uma riqueza que Deus te dá nessa vida para que você possa servir com mais facilidade ao próximo. Porque diante de você, é só abrir os olhos, existem pessoas precisando da tua ajuda. Precisa da tua ajuda, do teu ouvido para ouvir, da tua palavra, do teu coração, do teu abraço, da tua ajuda financeira. Precisa, e a gente procura não ver, né? Porque acha que, não, eu estou saudável, então eu vou viver a vida porque eu só tenho uma. Ainda tem gente dizendo isso, só tem uma vida, né? Realmente, só tem uma vida espiritual, mas a encarnação tem várias, milhares. Nós viemos aqui milhares de vezes, né? Então, olha como é que é importante as dificuldades da nossa vida. Como o Pai é bondoso conosco, porque não é castigo, é amor, né? Na questão 117, ele fala assim, nessa pergunta, né? Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la. E quando ele fala de desejo, é isso. Não é fácil se modificar. E a gente fala uma outra palavra do Cristo. A porta é estreita. E a gente imagina assim, é estreita, entreaberta, né? Assim. Não é não, gente. É estreita a ponto de a gente não enxergar que ali passa alguma coisa. É difícil mesmo se transformar. Porque é um exercício diário. Começa dentro de casa, né? Muitas vezes a gente levanta, dá bom dia para aquele nosso parente dentro de casa, e ele pergunta para ele, bom dia só para você, né? Porque para mim não tem nada de bom dia, não. Não é assim? Acontece. As dificuldades começam dentro de casa. E a nossa casa é a maior escola da gente. É onde a gente tem que aprender a perdoar. É onde a gente tem que aprender a respeitar a posição do outro. Quantos de nós estamos aqui e quantos familiares não quiseram ver? Não é verdade? Não temos familiares em casa? Não vou não, vai lá. Ainda fala assim, ora por mim. Ora por mim. Vamos comigo. Não vou não. Vou não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Inventa um monte de coisa. Não é assim? E a gente não tem que respeitar, gente. Respeitar. Entender que cada um tem o seu tempo. E não é por isso que você vai deixar de amar. E não é por isso que você vai deixar de ser carinhoso. Não é por isso que você vai deixar de fazer as coisas que você precisa fazer com o outro, né? De levar o bem que você recebe aqui. Porque é dentro de casa que se começa, né? Então, temos que respeitar. Não quer vir? Tudo bem. Chega aqui, tem lá, encarnados e desencarnados. Pega o papel do encarnado, põe o nomezinho e o endereço da sua casa. Olha que interessante. Mas você está pondo o endereço da minha casa? Porque lá tem meu familiar lá que não quis vir. Põe o endereço da sua casa. A espiritualidade vai lá. Vai lá, de repente, afastar um obsessor que está tentando convencer ele a não seguir o caminho do bem. Vai fazer a limpeza da sua casa, que às vezes a energia lá não está muito boa. E quando a gente fala de energia, é vibração de quem mora, né?
Vai lá, a espiritualidade vai lá, porque a gente colocou o endereçozinho ali. Nós pedimos com amor e com carinho, né? Que a espiritualidade vai lá, né? Botar a mão no coração do nosso parente que não quis vir com a gente, que ainda não entende o caminho da orientação, o caminho do bem, né? Ou que acha que a vida é só essa coisa material mesmo que a gente está vendo com os olhos físicos. Então a gente vai ali e coloca. Ah, mas eu tenho alguém que desencarnou na minha casa. Está ali, ó, desencarnados. Põe o nomezinho do seu ente querido. Não precisa botar endereço, né? Não precisa botar endereço. Põe o nomezinho dele completo. Né? A espiritualidade vai lá. Aonde ele estiver, a espiritualidade vai lá. Levar o seu carinho, levar a sua lembrança, o teu amor, a tua saudade. Vai levar. Então está ali, ó, a oportunidade. É assim que a gente faz. Isso se chama respeito. E respeito é uma forma de fazer caridade. Respeitar o outro é uma forma de fazer a caridade, né? E quantas vezes nós temos dentro de casa pessoas difíceis mesmo, que estão envolvidas com coisas difíceis mesmo. E a gente fala, meu Deus, será que terá jeito? Terá. Terá jeito. Porque ele não está sozinho nem abandonado. Ninguém está abandonado. Nós falamos aqui, o Pai não abandona ninguém. Então vem aqui, põe o nomezinho dele e ore. E respeite o tempo dele de despertar. Porque nós já passamos por esse momento. É sempre bom lembrar que nós fomos criados simples e ignorantes. Lembra do primeiro texto aqui? Já seguimos o caminho do mal mesmo, severo. Já nos associamos a coisas que a gente não quer nem lembrar. E Deus esqueceu da gente? Não esqueceu. Um dia doeu tanto que nós começamos a fazer o caminho do nosso conserto, né? O caminho de volta para o bem. E hoje nós conseguimos chegar até aqui. Porque chegar até aqui é fácil, gente. Não aparece um monte de coisa. É um convite de uma festa, é um churrasco, é aniversário de não sei quem, né? Você levanta com dor de cabeça. Ai, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Ou se não chove, está chovendo, está frio, né? É o ônibus que atrasa, é o carro que não pega de manhã. Já imaginaram quantas coisas acontecem? Isso é proposital, para ver se realmente você está firme no caminho que você está escolhendo. Nós temos que ter uma ideologia verdadeira. É força de vontade. É isso que diferencia um do outro. Porque viver no mundo de hoje, nesse momento fervoroso de transição, né? Do mundo de prova e expiação para o mundo regenerativo. Por isso tantas coisas estão acontecendo, né? Tanto física quanto moral e espiritual. Sem uma direção, dificilmente as pessoas estão tranquilas. Dificilmente. E quando eu falo direção, eu aponto para o Cristo, porque independe da religião. Porque qual é a melhor religião, vocês sabem? Qual é a melhor religião? Fala aí. Aquela que te transforma numa pessoa melhor. Porque o Espírito não tem religião, né? Então aquela que consola o teu coração, aquela que fala o que você precisava ouvir, aquela que traz as orientações que estavam te sufocando o coração, é essa que você tem que seguir. E aí independe se é a católica, se é a evangélica, se é a Umbanda, né? Se é o Espiritismo, independe, gente. É caminho do bem? É caminho da tua transformação verdadeira? É lá. Não podemos seguir o caminho contrário, que aí a gente vai se afundar mais ainda. Mas é caminho do bem? É esse caminho que você tem que seguir, né? E viver no mundo de hoje, sem essa direção, dificilmente as pessoas estão tranquilas. A ansiedade está cada vez aumentando mais. Vocês já perceberam? Dentro da nossa família, dentro dos lugares. As clínicas psicológicas e psiquiatras estão lotadas. Porque, olha só, a gente foge tanto das nossas responsabilidades, tanto, chega uma hora que nem nós suportamos mais.
a angústia cresce tanto em nossos corações que a gente perde a vontade de estar aqui, de estar vivo. Aí não consegue dormir mais, né? Aí não consegue se concentrar no trabalho, não consegue se socializar bem, a tristeza cada vez mais aumentando em seu coração, né? Então a gente precisa ter essa direção. Cada vez mais nós temos que nos agarrar na direção, na ideologia da transformação mesmo, dos ensinamentos que o Cristo traz para a gente. Porque é isso que vai fazer a gente entender o mundo que a gente está vivendo. E não só isso, cooperar para a transformação desse mundo. Porque todos nós podemos cooperar, a começar pelo nosso lar. Podemos cooperar. Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas orações, podemos cooperar. Na questão 118, podem os espíritos degenerar? Então, o que ele pergunta? O espírito pode retroagir no seu processo de crescimento? Vocês acham isso? Aquilo que você já conquistou, moralmente e intelectualmente, você pode perder? Quem acha que não? Quem acha que sim? Quem acha que sim? Vamos lá, gente, é estudo. Reflexão. Podemos ou não podemos? Realmente não podemos. O processo de evolução, ele é contínuo. Ou você para, aonde tudo que você conquistou, moral, intelectual, ou você caminha sempre para frente. Para trás ninguém anda. Agora existe um parêntese, né? Porque tudo existe uma colocação, né? Às vezes, nós já conquistamos algumas virtudes, como a paciência, né? O respeito pelo próximo, já conseguimos dividir as nossas coisas, né? Trabalhando a questão do egoísmo, já não somos tão vaidosos, nem orgulhosos. Algumas virtudes nós conquistamos. Mas existe em nós, como seres imperfeitos, algumas mazelas que sufocam tanto a gente, e se a gente não trabalhar verdadeiramente em cima dela, que a gente acaba obscurecendo as qualidades nossas. Então o próprio Evangelho diz: quem tem e procura, né, a evolução, mais recebe, mais fica em abundância. Quem não tem, quer dizer, quem está realmente no estado de ignorância, né, e ainda não trabalha esse processo, né, de esclarecimento, de evolução, até as qualidades conquistadas são, entre aspas, perdidas. Então, não que elas saem do espírito, não, elas vão ser utilizadas em algum momento, mas ele não consegue expressar mais, né? Vamos dar um exemplo, claro, para a gente poder entender realmente isso aí. Às vezes a pessoa já tem um coração bom, né? Já tem realmente o pensamento para o bem, mas às vezes a vaidade dela é tão grande, tão grande, tão grande, que obscurece essas qualidades já conquistadas. A única coisa que as pessoas conseguem observar é o vaidoso. Entendeu? Não que aquela pessoa não tenha coisa boa, né? Vamos lá dentro do presídio. Pessoas que mataram, que estupraram, que roubaram, mas amam os seus filhos, amam os seus pais, amam os seus esposos, suas esposas, amam amor verdadeiro conquistado. Mas a gente consegue enxergar que eles amam? Não, eles mataram, estupraram, porque a ruindade, quer dizer, aquilo de ruim que ele fez é tão grande, tão sufocante, né, que obscurece as qualidades que ele já tem. Ele já consegue amar, gente. Ele já consegue amar, verdadeiramente. Né? Então, essa condição que a gente tem que ter cuidado com as mazelas que nós carregamos, que às vezes são tão grandes em nós, que até as coisas boas que você já conquistou não aparecem mais. As pessoas só acham que você é ruim.
né? Então, não que a gente retorna, não, de jeito nenhum. O que você conquistou de intelectualidade, de moralidade, vai te acompanhar e vai te servir para a eternidade. Mas ainda as coisas que te sufocam, de vibrações baixas, né? De erros, são tão grandes às vezes, que obscurecem. É uma nuvem que fica na frente das qualidades que você tem. Tá? Então é importante observar isso. Será que eu não estou sendo tão egoísta dentro da minha casa, que ninguém consegue enxergar que eu já penso no bem? Né? Será que os meus toques dentro de casa não são tão grandes, né? Que atrapalham tanto as pessoas dentro de casa? Porque tem um irmão que diz assim: a casa que é muito arrumada, geralmente não é uma casa feliz. Porque a casa feliz é a casa que o travesseiro está no chão, né? Que as pessoas vivem, de uma certa forma, à vontade. Tudo limpo, tudo organizado, mas à vontade. Sem, sabe, a determinação. Esse travesseiro, ó, tem que estar aqui, ó. Esse sofá ninguém senta, porque quem é dono dele sou eu. É o sofá do papai, já viu isso? Não senta aí não, que vai dar problema. Então, a casa que é assim, muito organizada, tudo no lugar certinho, né? Até a planta é virada na posição certa. Não vira não, tem que ser nessa posição. Isso se chama toque. É toque. O que acontece com a gente? Quando a gente vive com uma pessoa assim dentro de casa, ou quando a gente é assim dentro de casa, a gente atrapalha o livre-arbítrio do outro, que quer viver à vontade. Né? Você levantou, né? A gente está acostumado com a nossa mãezinha lá atrás, já arrumou sua cama? Pô, mas eu nem ainda abri os olhos, eu tenho que arrumar a cama. Tudo tem o seu tempo, né? As pessoas precisam viver à vontade. E na nossa vida moral, também tem que ser assim. Quando nós não respeitamos o nosso irmão, que ainda gosta de beber uma cachaça, o irmão que ainda gosta de fumar, né? O irmão que ainda não se importa, esse irmão que eu estou falando, é o nosso parente próximo, viu? É aquele que a gente ama, porque dificilmente, se eu não amar esse, eu não vou amar os outros que estão lá fora, não. Quando eu não respeito esse irmão, eu só critico, eu só falo mal, né? Eu só vejo as coisas ruins dele. E se a gente abrir os olhos, às vezes aquele que gosta de beber todo dia, tem tantas qualidades que a gente não consegue enxergar. Já adquiriu tantas virtudes que às vezes algumas você nem conseguiu ainda. Porque o caminho de cada um é diferente. O caminho, nós temos livre-arbítrio, o Pai deu para a gente. Nós temos livre-arbítrio. Então, o nosso caminho é diferente. Então, às vezes, aquele que só porque eu não pode beber, eu não como carne, eu sou vegetariano, é porque o outro come, porque o outro bebe, por isso ele é ruim. Né? Ele tem o tempo dele de largar as coisas que prejudicam a ele, mas é dele isso. A relação é dele com Deus. Não é você que tem que determinar. Né? Você pode exemplificar, olha só a diferença. O que o Cristo fez com a gente? Né? Ele determinou que a gente fizesse as orientações que ele trouxe? Não. Ele deu exemplo. E nós lembramos dele até hoje pelo exemplo que ele deu. Ele não escreveu nada, ele não escreveu um livro, mas ele deu exemplo. Então, dê o exemplo dentro de casa. Mostre que você é feliz sem precisar beber. Mostre que você é feliz sem praticar, muitas vezes, aquelas coisas que a pessoa pratica que te incomoda. E você consegue ser feliz, sim, respeitando aquela pessoa. Então, é o exemplo que a gente tem que dar. Então, essa questão de retroagir é exatamente isso. Não retroagimos, não. Não retornamos, não, na nossa condição espiritual. Mas, às vezes, colocamos uma nuvem preta diante das qualidades já adquiridas, das virtudes já adquiridas. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? Né? Então, não podia Deus já criar a gente perfeito? O que vocês acham? Por que a gente tem que ser criado simples e ignorante? Não é? Eu não podia criar a gente já todo mundo perfeito já? Sem problema, sem doença, sem nada, né? Vim aqui para reencarnar
adquirir um corpo físico só para passeio, né? Aí a gente pensa assim, existe perfeição sem ser conquistada? Existe, gente? Racionalmente? Alguém chega na faculdade sem passar pela primeira série? Não consegue, né? Alguém consegue ser um médico sem fazer a faculdade? Não consegue. A gente não vai dar salto. Para a gente conquistar a perfeição, precisamos seguir todos os passos necessários para a nossa conquista. E por isso ele deixa a gente livre. Olha só, meu filho, você está livre. Segue o teu caminho dentro da tua vontade verdadeira de evoluir. Porque você só será feliz quando for perfeito. Enquanto isso, você vai sofrer. Enquanto você for imperfeito, você vai sofrer. Né? Então, o Allan Kardec pergunta, ele não poderia criar a gente já perfeito? Não, porque não existe perfeição pronta. Nem o bolo da gente nasce pronto, né? Tem que botar todos os negócios lá, quem sabe fazer bolo aí, né? Misturar tudo, mistura, e às vezes está ruim ainda, né? Se faltou alguma coisa, não dá certo. Então, tudo tem seus passos, não tem jeito. 120. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? O que vocês acham? Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Todos. Vamos lembrar lá do início lá? Nascemos simples e ignorantes, sem tendência ao mal, sem tendência ao bem, sem conhecimento de nada. Assim a gente é criado. Então nós precisamos passar pelo mal para chegar à perfeição? Então não é mal, né? A palavra a gente tem que mudar. É ignorância. Ignorância é sinônimo de não saber. Eu não sei, mas eu vou conquistar essa sabedoria através do meu esforço, né? Então não é que a gente tenha que passar pela fileira do mal, quer dizer, você precisa praticar o mal, sofrer as consequências. Não. Eu sou ignorante, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher o caminho do bem. Eu posso escolher o caminho de me informar, né? Como a gente está fazendo aqui, estudando o Livro dos Espíritos, estudando o Evangelho. É o caminho da informação. Ah, eu não sabia disso. Agora eu já sei, né? Então é assim, o caminho da informação, porque nós somos ignorantes realmente. Nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente conhece. Por isso nós estamos estudando junto aqui, né? Esse é o objetivo de nós estarmos aqui na Casa Espírita, na posição de informação, de nos informar. E aí, esse não é o caminho do mal, né? Muitas vezes nós temos ainda alguma tendência a praticar o mal porque trazemos de outra, mas no momento em que a gente se informa, opa, a gente já não pratica. Já seguimos outro caminho diferente. Então, é ignorância, né? A ignorância que faz a gente sofrer, né? Quando nós não sabemos como agir. Quando nós não entendemos que toda e qualquer atitude que nós tomamos com o próximo, ela retornará para nós. Se damos amor, receberemos amor. E se damos ódio, receberemos o ódio, né? Então, é sempre assim. O caminho é sempre esse. Por isso, Cristo disse, amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente pergunta, já nos amamos? Porque eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Mas se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? E amar a si próprio é dar a oportunidade que nós estamos dando aqui, ó, de nos informar, de procurar conhecer os ensinamentos do Cristo, de nos modificar, trazer isso para a nossa vida, porque o nosso estudo é a nossa vida. O Espiritismo, essa doutrina tão esclarecedora para nós, ela nos coloca dentro do ensinamento. Aquilo que eu estou absorvendo agora, eu já tenho responsabilidade. Olha interessante. E quer dizer que eu já ouvi, já tenho responsabilidade? Já tem. Porque se tu chega lá fora agora, ou dentro da sua casa, e não respeita o seu familiar na condição que ele está, você já sabe o que está fazendo. Sabe ou não sabe? Já sabe. E aí, o peso da nossa correção, ele está diretamente relacionado com o que você já compreende.
Olha como é que o pai é justo. Como que ele vai cobrar, né, a correção de determinado filho, se ele ainda não sabe o que está fazendo? Né? Porque tem muita gente que diz assim, porque esse cara matou tantas pessoas, né? Tem espírita que fala assim, na encarnação que vem, vai sofrer pra caramba. É assim que o pai faz? Não é. Porque Deus não pensa como nós, imperfeitos. Ele vai corrigir os erros dele, vai. Mas quando ele entender que a prática dele é um erro. Olha só que interessante, como é que existe amor do Pai conosco. Ele não nos dá peso que a gente não tem a condição de carregar. Como é que vai te dar um sofrimento se você ainda não entende o porquê que você está sofrendo? Difícil, né? Como é que você vai botar seu filho de castigo e falar para ele, ele pergunta para você, mas pai, por que você está me botando de castigo? É porque eu quero. Como é que faz? Você tem que explicar para o filho, você está de castigo por causa disso, para que ele possa aprender. É exatamente assim conosco. Né? Nós não conseguimos carregar nada que não seja dentro da nossa condição. Tem gente que fala assim, eu não aguento mais a minha vida diante das dificuldades. Então, hoje a gente pode pensar assim, eu aguento sim. Porque se eu tenho essa dificuldade, é porque Deus já entende que eu consigo corrigir, que eu consigo carregar. Eu consigo elevar essa dor, porque senão Ele não te daria. Tá? Mais uma questãozinha. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que nós estamos falando? Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, né, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, nessa questão de perguntas e respostas, muitas coisas que são respondidas pelos irmãos espirituais vão de encontro ao que nós pensamos. Isso é importante a gente observar, porque nem tudo que é racional é aceito por nós. E nós temos esse livre-arbítrio, né, de pensar assim, né? Eu entendo, mas não aceito. Não aceita ainda, mas não aceita. Porque tem muita coisa que a gente consegue entender porque é racional dentro da doutrina espírita, né? É uma coisa que a razão consegue entender, porque nós somos inteligentes, né? Mas que muitas vezes a gente não aceita ainda. Ainda é difícil para mim. Não, como é que eu vou perdoar uma pessoa que me magoou tantas vezes? E como é que o Cristo perdoou nós quando batemos nele, cuspimos nele, crucificamos ele? Como que ele ama nós até hoje, diante de tudo que nós fizemos com ele? Então, há uma possibilidade, sim, de a gente conseguir perdoar. E ele deu esse exemplo para a gente, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele tem essa dificuldade exatamente por isso. Porque muitas respostas que os irmãos espirituais trazem, vai de encontro ao que a gente pensa, naquele momento, né, naquela oportunidade. Eu não aceito isso ainda. Mas precisamos, pelo menos, amadurecer a ideia dentro de nós, né? Porque esse é o caminho, realmente, do nosso crescimento. Na questão 121, ele pergunta assim, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Né? Por que alguns espíritos seguem o caminho do bem? Vamos trazer isso para a nossa vida de hoje. Por que muitos de nós seguimos o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? Por quê? Né? Alguém pode falar, gente? Já dissemos aqui? Por causa do livre-arbítrio. A escolha é individual. Olha só, gente, nós não podemos fazer pelo nosso filho, que a gente ama muito. Não podemos fazer pelo nosso esposo, pela nossa esposa. Não podemos fazer. Não podemos fazer pela pessoa que a gente mais ama nessa vida. Não podemos fazer. Porque a caminhada é individual. É individual. Cada um de nós vamos fazendo as nossas escolhas todos os dias. E a cada escolha que nós fazemos, nós nos responsabilizamos por ela. Se for escolhas boas, ótimo. Se for escolhas ruins, vamos ter que arcar com as consequências, né? Então, a escolha é individual. Por isso que alguns seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal, né? É escolha. E quem deu essa escolha foi Deus. Nós
devemos respeitar a escolha de cada um, apesar de muitas vezes sofrermos pelas escolhas dos nossos filhos, pelas escolhas das pessoas que a gente mais ama. A gente fala, poxa vida, né? A pessoa seguiu aquele caminho ali de sofrimento. Vamos orar por ela. É isso que nós temos que fazer. Mas entender que a pessoa pode fazer isso. Ela tem o livre-arbítrio. Ela tem a oportunidade que Deus deu para ela, né? Assim como nós temos a nossa. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Olha só que pergunta que o Allan Kardec fez, né? Como pode os espíritos, na sua origem, lá quando adquiriu a individualidade, a razão, como nós dissemos aqui, quando ainda não tem consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? A eles algum princípio qualquer, tendências, que o caminho para a senda de preferência ou outra? Então veja bem, nós somos criados simples e ignorantes, né? Lá na nossa origem, né? Como pode o espírito da sua origem, quando ainda não tem consciência de si mesmo, escolher, com liberdade. Por que, gente? Que alguns escolhem lá na origem da nossa, que nós nascemos, né? Simples e ignorantes, escolher o caminho do bem e do mal, né? Será que Deus colocou na essência de um o bem, na essência de outro o mal? Existe privilégio na criação? Não existe privilégio da criação. Toda a humanidade é criada simples e ignorante. E quando a gente fala de humanidade, não é de nós que estamos aqui no planeta Terra, não. É de todos os órgãos, todos os lugares. Aonde existem seres humanos criados pelo Pai, todos foram criados simples e ignorantes. Por que que uns, então, seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal? É porque todos tiveram também o livre-arbítrio em sua essência. Todos nós temos o livre-arbítrio, né? Agora, o livre-arbítrio está dentro da condição de compreensão de cada um de nós. Porque é só a gente pensar o seguinte: se Deus nos desse toda a liberdade de fazer o que a gente quisesse, ainda em estado de ignorância, a gente já tinha acabado com o planeta Terra, né? Diante da nossa ignorância. Então, o livre-arbítrio nosso, ele é limitado dentro do teu patamar de ignorância. Quanto mais você vai abrindo a sua mente, quanto mais você vai se moralizando espiritualmente, mais vai se alargando o seu livre-arbítrio, né? Porque você tem consciência do que você está fazendo. É igual o nosso filho, né? Quando ele é pequenininho, a gente não deixa ele ir na rua sozinho. Ele pode ser atropelado, né? Ele pode entrar na casa dos outros, ele pode se machucar. Então a gente não dá liberdade a ele total. A liberdade dele está só dentro de casa. Mas conforme ele vai crescendo, a gente não vai largando, né? No princípio vai comprar um pão sozinho, né? Depois já vai para a escola sozinho. Olha a liberdade que a gente vai dando. Até a hora que a gente abre os braços e deixa que o filho siga o seu caminho. Entendeu? É assim que o Pai faz com a gente. À medida que a gente vai evoluindo, né, moralmente e espiritualmente, o livre-arbítrio vai se alargando também. Porque nós vamos tendo consciência, e mais do que isso, responsabilidade nos nossos atos, né? Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Tá? Vamos parar por aqui. Daqui a 15 dias a gente vai, né, dar reinício na 123, porque semana que vem é o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vai, meu querido, pode falar. Aham. Isso é importante pra caramba, porque, como é que é teu nome? Como é que é seu nome? Eduardo. Então, Eduardo, é importante demais isso aí, sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó, o dito dele, fugiu a mente. Resolva os seus problemas com seu irmão, enquanto você caminha com ele. O que ele quer dizer? Perdoa o seu irmão, se harmonize com ele,
enquanto ele está contigo, na mesma vibração, no caso encarnado, né? Por quê? Porque se a desavença não for resolvida, né? Um está com ódio do outro, ninguém consegue perdoar, e um desencarna primeiro, né? Alguém vai ter que desencarnar primeiro. Se a condição espiritual desse irmão for de muita ignorância, ele vai se tornar um obsessor seu. Ele vai de toda maneira tentar atrapalhar a tua vida. E aí, aquilo que você não quis resolver quando caminhava com ele, vai ficar pior ainda. Porque você vai ter que usar de muito mais força de vontade para poder resolver a sua vida diante das atrapalhadas que ele te traz e ainda perdoá-lo através da oração, pedindo ajuda a ele mesmo para que ele possa melhorar o seu pensamento, melhorar a sua atitude. Existem processos obsessivos gravíssimos causados pelo não perdão aqui. Não conseguiu perdoar. Levou esse ódio para o mundo espiritual. Porque o corpo da gente, ele é uma proteção que a gente não imagina. O amor que nós sentimos pelo outro, ele tem uma densidade, vamos dizer aí, tá? Ele vai a 10 decibéis, quando você está encarnado. Quando você desencarna, sem esse corpo, o teu amor triplica, porque a amplitude do teu pensamento fica mais livre. A tua consciência fica mais livre para expressar o que ela sente. Você entendeu? O contrário é verdadeiro. O ódio que você sente pelo outro, ele tem uma densidade, enquanto você caminha com ele. Mas se você desencarna com esse ódio, livre do corpo, a sua consciência está livre para expressar o que ela sente, não está? Esse ódio triplica. Fica mais difícil. E é assim que inicia um processo de obsessão. Entendeu? Por isso, se os dois desencarnam, talvez fique um pouco pior ainda. Porque eles vão ter que, às vezes, compulsoriamente, se não tiver consciência, programar uma encarnação de vir juntos, como irmãos, marido e mulher, né? Viver na mesma casa, para aprender a se perdoar. Porque a missão de cada um de nós é amar a humanidade. Olha só, a humanidade. E começa dentro do nosso lar, né? Entendeu? Então precisamos realmente resolver as coisas agora, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi. Oi. Meu pai, no caso, eu moro com minha mãe. Aí depois eu vim trabalhando com a minha mãe, para ela também perdoar. Só que ela desencarnou, já tem 8 anos, né? Há a possibilidade, no caso, ela perdoa, né? Ela perdoou? Mas morreu. E ele que foi com ódio. Ele perdoou também? Não, ele morreu antes dela, com ódio dela. Então, se alguém perdoou primeiro, vai auxiliar aquele que não conseguiu perdoar. Porque perdoar, olha só, o que é perdoar? Perdoar é o que, gente? É esquecer a ofensa? Alguém esquece alguma coisa? Gente, a gente não esquece nada. Tudo fica impresso na nossa essência, na nossa consciência. Tudo, coisas boas, coisas ruins, ficam aqui conosco, com a necessidade de crescimento. Perdoar é não se sentir mais ofendido. É diferente de esquecer. Você vai lembrar. Porque, veja bem, a pessoa fala assim, eu perdoo, mas eu quero que a pessoa vá lá para o Japão. Mas não pense não, que toda vez que você lembrar da ofensa, você vai sentir como se ela estivesse acontecendo agora. E a pessoa está lá no Japão. Adiantou? Não adiantou. Perdoar é não se sentir mais ofendido. Você não tem que trabalhar o outro. Você tem que trabalhar quem? Você. Essa é a diferença das coisas. Entendeu? Fiquem com Jesus. Obrigado mais uma vez.